boa tarde. Hoje no nosso programa Equilíbrio Emocional vamos estar falando sobre corrida, né? E eu trouxe aqui para vocês, né, o Ricardo Águas, né, que é personal e meu personal que vai me deixar magrinha para tirar todas as nossas dúvidas sobre corrida, o que fazer, como fazer. Ricardo, obrigada. Imagina, eu que agradeço o espaço, a oportunidade de estar falando aqui com você sobre um público aí que vem crescendo bastante, que é o treinamento de corrida, né? Você tem ideia, hoje a gente tem a nível Brasil uma média de 4 a 5 milhões de pessoas que frequentam, que praticam corrida. Em São Paulo é uma estimativa de 800 mil pessoas que participam de provas de corrida ou fazem corrida. E o pessoal tem uma previsão aí que até 2019 chega a 10 milhões de pessoas. Então hoje a gente vê como que a corrida está cada vez mais entrando dentro da sociedade e fazendo parte da vida do brasileiro, né? E muitos começam pela corrida atrás de alguma motivação, né? Seja ela pela saúde, né, os benefícios que a corrida traz, como melhora cardiovascular, melhora de circulação, diminuição de gordura corporal, e algumas outras pessoas são movidas mais pela coisa do desafio, né? Eu quero correr uma prova de 5, eu quero fazer uma prova de 21 quilômetros, que é uma meia maratona, eu quero correr uma maratona, enfim. Então, cada um aí tem a sua motivação e procura a corrida para poder estar desenvolvendo. E conta para nós, Ricardo, como que é? Quais são os primeiros passos para quem quer iniciar um treino de corrida? Legal, bacana. Para quem está parado, quer iniciar e às vezes vê a corrida como um monstro, né? Às vezes a pessoa já teve algumas experiências e não foram tão bacanas, né? Então segue algumas dicas. A primeira coisa é você fazer uma avaliação clínica, né? Passa pelo seu médico, faz um check-up, de preferência uma bateria de exames cardíacos. Em cima disso, o médico vai diagnosticar alguma patologia. Ele dando o ok, ele dando essa liberação, o seu segundo passo é fazer uma avaliação física, que é diferente de uma avaliação clínica, né? Às vezes muitas pessoas me perguntam, puxa, mas eu já fiz o teste da esteira lá no médico, agora tem que fazer aqui na academia outro teste da esteira. Mas é bacana a pessoa entender que são objetivos diferentes os dois tipos de avaliações. A avaliação física, a gente vai identificar o seu percentual de gordura, o seu nível de massa muscular, sua força abdominal, se você tem alguma postura que de repente não se adequa com a sua passada de corrida. Vai fazer um teste da esteira, mas o objetivo não é identificar uma patologia, o objetivo é identificar como que é o comportamento cardíaco, como que é o seu VO2 máximo. E em cima de todos esses dados a gente vai começar a montar o seu programa de treinamento, tá? Então, para que você tenha um programa de treinamento individualizado e que seja seguro para a sua saúde, é necessário ter essas avaliações que você vai ter dados para poder estar desenvolvendo. E aí entra, acho que uma terceira opção que é importante para todas as pessoas, é procurar uma orientação profissional, né? A gente observa hoje que às vezes tem muitas pessoas que vão correr por correr, né? Então a gente vê que não tem uma metodologia desenvolvida, inserida e simplesmente está correndo. E muitas vezes isso acaba gerando uma lesão, acaba gerando desconfortos articulares, isso porque ela não tem um treinamento ali pré-estabelecido. E outra coisa que particularmente às vezes me incomoda bastante como professor, como educador físico, é a pessoa procurar treino na internet, né? Então se você jogar, por exemplo, treinamento de corrida na internet, né? Aí vai aparecer lá pra gente, corra 10 quilômetros em 12 semanas. Né? E vamos supor que eu e você procuramos isso, né? Somos sexos diferentes, idades diferentes, composição corporal diferente, histórico de treinamento diferente e a gente ia fazer treinos muito parecidos. Quer dizer, a planilha que está na internet, ela não sabe da sua individualidade, do seu histórico, do que você já teve, de problemas, de lesões que você teve anteriormente. Então é importante sempre o praticante que vai iniciar procurar uma orientação profissional, seja um professor na academia, seja uma assessoria de corrida, seja um personal, para que você consiga ter todo um aparato profissional para você se desenvolver sem ter nenhum tipo de problema. E conta, Ricardo, né? Quais são as principais orientações nos treinos de corrida? Legal. Quando o corredor começa a entrar no mundo do treinamento de corrida, existem algumas situações na qual o professor começa a controlar para ele, tá? Então, por exemplo, o professor vai começar a controlar para ele o volume semanal que ele vai estar correndo, tá? Mas por que controla isso? Às vezes tem pessoas que correm, por exemplo, todo dia 10 quilômetros, né? O cara acordou, vou correr
10 quilômetros. E ele não entende que às vezes se você tem uma variação na distância, um dia eu vou correr 10, outro dia eu vou correr 7, outro dia eu vou correr 8, você está conseguindo ali prevenir algumas lesões. Então o professor primeiro vai conseguir controlar o volume de treino dele. Então olha, essa semana você vai fazer 15 quilômetros, na outra semana você vai subir um pouquinho mais, vai correr 20 quilômetros, na terceira semana de treino vai correr 25 quilômetros, vai fechar esse mês correndo um total de 50 quilômetros e assim traçar um plano progressivo de acordo com a meta do aluno, tá? É uma outra situação que a gente trabalha bastante dentro do treinamento e é uma das mais importantes, de acordo com as suas avaliações, é você saber qual a melhor velocidade ou qual a melhor frequência cardíaca que você tem que estar desenvolvendo a sua corrida. Às vezes as pessoas pensam que é só sair correndo, né? Então, por exemplo, eu quero emagrecer, vamos supor. Então eu vou correr 1 hora que eu vou gastar ali X de calorias e isso já vai estar bacana. E não é bem assim que funciona o nosso sistema fisiológico. Dependendo da quantidade de gordura, de massa muscular que você tem hoje, você vai ter ali uma frequência cardíaca ou uma velocidade que ali vai ser o seu maior ponto de eficiência calórica. Então você consegue otimizar o seu tempo, consegue otimizar o seu treinamento quando você está orientado na sua melhor velocidade, na sua melhor frequência cardíaca para você estar desenvolvendo o seu treinamento. E aí às vezes tem muitos corredores por aí que às vezes só fazem rua, só correm na rua. Tem gente que só corre na esteira. E aí, às vezes fica aquela dúvida, e aí é melhor fazer rua ou esteira? Né? Se você for parar para pensar, um corredor que corre aí 2, 4 vezes por semana, toda semana, ele tem que procurar ter um equilíbrio dentro desse contexto. Os dois têm os seus prós e contras. A esteira, ela é interessante para você ter um melhor amortecimento do impacto, você controlar um pouquinho melhor a sua velocidade. E aí, quando você estiver preparado, você vai começar a ser inserido na rua. Na rua você faz um pouco mais de força, tem um desgaste muscular um pouco maior em relação à esteira, e seu gasto calórico é maior. Mas para você ter essa eficiência, você tem que saber controlar o seu ritmo, a sua velocidade na rua também. Então, quando você consegue equilibrar essas duas situações dentro do seu treinamento de corrida, você tende a ter as duas vantagens, tanto do treino da esteira como do treinamento de corrida de rua também. E assim, a maratona, então, é saudável? Legal, essa é uma pergunta que muitas pessoas me fazem, virou uma né? febre a maratona. Né? Todo mundo que vem aqui no programa está correndo, é corredor, maratonista. Para você ter ideia, esse eu achei um número bem bacana. Nos últimos 2 anos, no Brasil, o número de participantes em maratonas cresceu 40%, enquanto que no mundo cresceu uma média de 13% e 14%. E das mulheres, Ricardo, das minhas amigas, todo mundo correndo. Tô assim, eu tô super feliz. Ontem eu corri 2 quilômetros. Foi legal. E o público feminino é um dos que mais vem crescendo, né? E principalmente em provas longas, como meias maratonas ou maratonas. Então, hoje existe uma série de estudos e artigos científicos que analisaram já a bioquímica muscular, alguns dados sanguíneos como CPK, glicemia, triglicérides, cortisol, adrenalina, tudo pós-maratona, antes e pós-maratona, e fizeram um comparativo. A conclusão básica é que se a pessoa ela está preparada para fazer a maratona, todos esses índices melhoram. Então você consegue melhorar sua taxa de açúcar, seus níveis de gordura, você consegue melhorar sua resistência cardiovascular, enfim, você consegue ter uma melhora bem considerável. Agora, a maratona ela não é saudável quando a pessoa ela não está preparada para fazer os 42 quilômetros, né? Porque a maratona é aquela coisa, é aquela namoradinha difícil da corrida, né? Todo mundo começa a correr, faz 5, faz 10, faz 21, o cara fala, vou tentar fazer os 42. E às vezes não se prepara tão bem. Aí chega na hora da maratona, acaba sofrendo muito, né? Acaba tendo muitas dificuldades durante a corrida. E aí nesse momento talvez ela não vai ser tão saudável para você. Então o grande segredo de você ter uma maratona saudável é você ter uma preparação muscular, uma preparação de treino de corrida, alimentação, um peso ideal para você chegar na sua maratona bem. Desse jeito você vai ter uma maratona positiva. Ô Ricardo, me diz uma coisa, eu preparo, né? A musculação é importante para quem corre? Poxa, isso aí é outro assunto que às vezes pega muito o pessoal que corre, né? Às vezes o pessoal fica com receio de fazer a musculação. Às vezes até mesmo por experiências não tão bem sucedidas, né? Às vezes ela foi fazer um treinamento muscular e sentiu que a perna ficou muito pesada, às vezes sentiu que perdeu velocidade, a pessoa fica meio assim, fala, puxa, acho que musculação não é legal para corrida. Na verdade, a musculação ou um treinamento funcional, ou a gente poderia chamar tudo isso de um treino de força, ela é importantíssima desde que ela seja direcionada para a corrida. E a gente tem 2 argumentos para isso. O primeiro é profilaxia de lesões, ou seja, prevenção de lesões, né? A corrida, devido ao impacto, ela pode gerar uma série de lesões. Por exemplo, uma fascite plantar, que é uma inflamação na sola
do pé, tendinite, problemas no joelho, problemas no quadril, na coluna, enfim. Então, para você prevenir as possíveis lesões que o treinamento de corrida pode te trazer, é importante você ter um trabalho muscular de fortalecimento para prevenir essas possíveis lesões, tá? O segundo ponto é associado à sua própria condição de corrida ou à sua performance. Então, por exemplo, eu nunca corri 21 quilômetros, corri no máximo 10 e vou fazer minha primeira meia maratona. Será que eu vou aguentar correr mais 10 quilômetros? Então, você pode fazer um treinamento muscular direcionado para você conseguir correr mais 10 quilômetros, preparando melhor a sua resistência muscular. Puxa vida, eu queria melhorar o meu tempo numa prova de 10 quilômetros. Hoje eu faço em 60 minutos, queria fazer para 55 minutos. O treinamento muscular pode te ajudar você aumentando o nível de força e dessa maneira você vai conseguir aumentar a sua velocidade. Então, desde que você esteja orientado a fazer um treinamento muscular de acordo com o tipo de treinamento de corrida que você está fazendo, a tendência é desses dois treinos se integrarem e você ter um desenvolvimento bem bacana para você conseguir atingir as suas metas. Ricardo, e com relação ao vestuário, né? Assim, tênis de corrida. Bacana. Entre tudo que a gente tem... Dá para ir correr com qualquer tênis que a gente tem em casa, no armário? Infelizmente não. Hoje em dia, dependendo da quantidade de treino, de quilometragem que você faz, é importante você ter um material de corrida, um tênis de corrida específico para a corrida, né? Não é todo tênis que é preparado para a corrida. Isso por uma tecnologia que ele é desenvolvido para amortecer melhor ou distribuir melhor o impacto dentro do seu corpo. E quando você vai procurar um tênis de corrida, primeira coisa é você identificar se ele é um tênis confortável, né? Se ele ajustou bem no seu pé, se ele encaixou bem no seu pé. E aí outro dado importante é quando você começa a usar esse tênis, a vida útil do amortecedor, normalmente ele demora uma média de 24 horas a 48 horas para se recuperar. Então, dependendo do seu peso corporal, do impacto que você exerce no chão, às vezes você usou aquele tênis e aí esse tênis vai demorar às vezes um dia inteiro para poder recuperar. E vamos supor que no dia seguinte você vai correr de novo. É interessante você revezar o seu tênis, você ter um outro tênis, porque ali o amortecimento já vai estar 100%. Essa forma de revezamento de tênis é uma maneira de você prevenir possíveis lesões deixando o amortecimento se recuperar, tá? O tênis normalmente de corrida ele tem uma média de 500 a 700 quilômetros de vida útil. Depois disso, às vezes o tênis está até bonito, está até legal, mas a capacidade de amortecimento do tênis já fica bem diminuída. Então, depois de 500, 700 quilômetros é legal já ir trocando, já começar a revisar ele com mais frequência. Isso falando de tênis. Se a gente for, por exemplo, pensar para o pessoal que vai correr provas longas, né, 10, 21, 42 quilômetros, camisetas, shorts, é sempre interessante ele estar testando todos esses equipamentos antes da sua prova principal. Então, às vezes, por exemplo, a gente observa em provas de corrida que às vezes um cara lá termina uma prova e está com o mamilo sangrando, né? Então, aquela camiseta criou um atrito com o mamilo e gerou um sangramento, uma pequena lesão. Isso incomoda muito durante a corrida, né? Então, pode estar debaixo do braço, entre as pernas. Então, para que você não tenha nenhum contratempo na sua prova, é legal você testar tudo isso antes. Então, vamos supor, às vezes você usa uma meia que até o 10º quilômetro nunca te trouxe nenhum problema. Só que a partir do 15º, 17º, aquilo começa a te incomodar, começa a te gerar bolhas, enfim. Então, para você não correr nenhum risco na prova, no dia da prova de corrida, você testa isso no seu treino. Testando isso no treino, você vai saber, puxa, isso aqui me prejudicou, isso aqui não caiu bem, isso aqui caiu legal. E aí você começa a definir o seu material na hora da prova de corrida. Você sabe, né, Ricardo, que eu tinha até uma visão errônea, né? Eu achava que a mama caía das mulheres que corriam, né? E assim, por isso que eu acho que é importante você falar, né, assim, da importância dos tops, né? Para as mulheres que correm, principalmente para quem tem prótese. Perfeito. Normalmente as mulheres que já têm uma prótese mamária, às vezes reclamam muito do peso, né? Principalmente quando está menstruada. Perfeito. Ricardo, às vezes até parece, de dor, né? Para minimizar essa situação, a gente aconselha ou você utilizar um top bem reforçado, até 2 tops. Dessa maneira você consegue ajustar melhor o seio junto ao top, ao seu corpo, e aí você não tem esse movimento de balanceio, e aí você já não vai te incomodar. Então é importante para a corredora, né, se o seio incomoda em algum momento da corrida, dar uma atenção especial ao seu top, ou já utilizar 2 tipos de tops. E qualquer um pode correr?
Olha, qualquer um pode correr, desde que você esteja orientado dentro da corrida. A gente tem estudos, né, de pessoas que começaram a correr já na terceira idade. Então, pessoas com 60, 70 anos, que até então eram completamente sedentárias e começaram a correr, tiveram os mesmos benefícios de melhora vascular, de melhora cardíaca, de melhora de colesterol, de gordura, que uma pessoa de 30, 20, 40 anos de idade. Às vezes, a diferença é que uma pessoa que tem um pouquinho mais de idade vai demorar um pouquinho mais para ter a sua melhora, mas ela estando orientada, ela vai conseguir atingir a sua melhora com qualidade, sem lesão e vai ficar bem satisfeita aí com o resultado também. E o resultado, né, Ricardo, do bem-estar, né, que a corrida libera é sensacional. E isso acontece por causa de um hormônio que a gente libera, que é a endorfina, né, que nos dá essa sensação de bem-estar, né, às vezes até de motivação, de falar, puxa, legal, agora meu dia começou, vamos lá, né. Isso aí você consegue somente dentro do treinamento, né. Então, quando a pessoa está inserida num programa de treinamento, cada vez que ela treina, o corpo produz mais endorfina. Então, é um ciclo gradativo, né? Então, para você ter todas essas sensações, quando você cria o hábito da corrida ou o hábito do treinamento, você consegue ter cada vez mais essa liberação de endorfina que te dá essa sensação de bem-estar, de motivação, que ajuda bastante aí no nosso dia a dia. Ricardo, tenho duas perguntas das internautas. A Rafaela, de 22 anos, ela fala, pessoas que têm problema no joelho, pode fazer corrida? E se tem alguma dica? Legal. Primeira coisa, Rafaela, a gente precisa ver qual o tipo de problema que você tem, né? Então, se tem uma tendinite, você tem uma condromalácia patelar, você tem um problema no ligamento, no seu menisco. Então, a primeira coisa é ver qual o tipo de lesão que você tem. Se o seu tipo de problema não é cirúrgico, a gente consegue, através do treinamento, principalmente o treinamento muscular, a tal da musculação, melhorar ou até diminuir ou não ter mais esse tipo de lesão. Então, você consegue fazer corrida desde que você esteja tendo um treinamento muscular orientado para que aquele tipo de lesão não exista mais daqui 1, 2 meses. A partir do momento que essa lesão ela vai diminuindo, você consegue aos poucos entrando com treinamento de corrida, né? E quando a gente fala treinamento de corrida, Bárbara, às vezes muitas pessoas associam que você, eu vou correr, então eu tenho que correr 30 minutos direto, 1 hora direto, e não necessariamente. Hoje a corrida você consegue ter ganhos trabalhando ela de forma intervalada. Poxa, então eu vou correr 1 minuto, 2 minutos em tal frequência cardíaca, vou caminhar por tantos minutos. Isso às vezes dá uma segurança maior dentro do treinamento e traz um benefício às vezes até maior do que um treinamento contínuo, porque preserva mais a articulação, você se poupa um pouquinho mais, se recupera um pouquinho mais durante esse treino de corrida e você consegue ter uma maior eficiência do treino de corrida. Então, se a Rafaela ela tiver um treinamento muscular orientada para o tipo de lesão que ela tem, as chances dela conseguir entrar com treinamento de corrida são bem grandes. Por isso que é importante, né, Ricardo, a gente reforçar, né, a orientação do profissional. Perfeito, né? Hoje em dia, o educador físico, o personal, ele está gabaritado a trabalhar com esse tipo de situações e se prepare para isso, né? Então, hoje nós temos uma série de profissionais que focam o treinamento de corrida, que focam a preparação de corredores, e a partir do momento que uma pessoa procura um profissional com esse perfil, a tendência de você ter uma evolução grande e as chances de ter uma lesão são muito pequenas. Então, o grande importante para a pessoa que vai começar a correr ou que está correndo é sempre estar acompanhado ou ter um tipo de orientação profissional. Ricardo, tem uma outra pergunta da Adriana, 45 anos de São Caetano, ela fala: me dê dicas para corredores amadores para conseguir maior desempenho. Por exemplo, tenho 45 anos e corro de 5 a 7 quilômetros de 3 a 4 vezes por semana tranquilamente. Existe algum treino para conseguir sozinho alcançar a meia maratona? Qual o preparo físico adequado, que acho que você já falou, né? Se você é a favor de tomar proteínas e vitaminas. Legal, vou começar de trás para frente, tá legal? Embora eu não seja nutricionista, mas de um modo geral, dependendo da quantidade de volume, do seu tipo de treinamento que você está fazendo, é interessante você sempre ter um suplemento proteico, porque o suplemento proteico ele complementa uma proteína que vem da sua alimentação. Mas antes do suplemento, você tem que estar atento à sua alimentação. Então, a partir do momento que você tem uma alimentação alinhada com o tipo de treinamento que você está fazendo, é interessante você inserir um suplemento de proteína de acordo com aquela fase de treino que você se encontra.
Dessa maneira, esse suplemento ele vai conseguir recuperar a sua parte muscular mais rápido. Então você, por exemplo, treinou hoje, tomou esse suplemento e no outro dia você estará melhor recuperada para conseguir fazer um outro tipo de treinamento, tá? Em relação ao seu treino, Adriana, a gente tem que analisar algumas situações, tá? Então, se você já está correndo dentro de uma quilometragem que já está confortável, a gente precisa ver qual a frequência cardíaca que você está atingindo, né, nesse tipo de treinamento, qual a velocidade que você está usando, qual o tipo de treinamento muscular que você tem que estar realizando, e a partir daí a gente começa a traçar um plano de treinamento para você atingir os seus 21 quilômetros, tá? O grande importante, que eu acho que todo mundo assim deveria ter uma consciência, é que não existe, Bárbara, uma receita de bolo. Cada caso é um caso, né? Então, por exemplo, a gente tem sempre que estar atento às particularidades e às individualidades das pessoas. Então, às vezes a pessoa ela começa a fazer um treinamento de corrida, puxa, eu queria fazer uma meia maratona, mas de repente ela está acima do peso. Então, primeiro ela vai ter que fazer um trabalho para poder diminuir o seu percentual de gordura para poder fazer uma meia maratona. De repente ela está fazendo uma velocidade que não vai ajudar ela a fazer distâncias longas. Então, de repente ela precisa melhorar sua velocidade de corrida para depois de ser inserida num treinamento com maior distâncias, com maior volume. Então, tudo depende do contexto que a gente está olhando. Então, fica a dica para a Adriana que ela tem que ver primeiro essas situações para poder depois receber uma orientação de treinamento que seja mais adequada, que seja mais específica para ela. Então, por isso eu acho que é importante, né, procurar um educador físico, um personal e fazer um programa de corrida. É assim que fala, Ricardo? Isso, é um programa de treinamento, né? Então, a partir do momento em que você tem todos esses dados fisiológicos, você tem um histórico do seu aluno, você sabe os tipos de lesões que ele tem ou já teve, você começa a traçar uma estratégia de treinamento. Então, o que a gente chama às vezes de um planejamento é normalmente conhecido como uma periodização. Dentro dessa periodização, a gente traça as fases de treinamento, onde de acordo com o perfil daquele corredor, ele sabe que para chegar no objetivo principal dele, ele terá metas intermediárias. Ah, puxa, eu queria correr uma maratona daqui a 8 meses. Legal, mas antes de você chegar na sua maratona, você vai ter que correr a sua prova de 10K em tal tempo, depois você vai estar condicionado, preparado para correr seus 21 quilômetros em tal tempo. Depois disso tudo, você vai estar preparado para entrar num programa específico de treinamento para a maratona, até que ele chega na sua maratona. E junto com tudo isso, você tem que ter como base o seu treinamento muscular. Então tem que ser desenvolvido um treinamento de força, seja na musculação, seja um treinamento funcional, onde vá dando um respaldo muscular de resistência, de força, de velocidade, para ele poder desenvolvendo isso dentro da sua corrida, sem ter nenhum prejuízo de lesão e poder conseguir atingir sempre uma performance cada vez maior dentro do que ele busca. Você quer passar alguma mensagem, Ricardo, para quem está nos assistindo? Legal, eu acho que assim, às vezes a gente olha, quem está de fora olha uma pessoa correndo, parece fácil. Mas quando a gente vai tentar correr, fala, puxa, não é tão fácil assim, né? Ela, puxa, né? Pensei que fosse mais fácil. Mas eu acho que é sempre importante você ter uma atitude para você começar a correr. E essa atitude é você ir procurando esse tipo de orientações, você ir procurando um professor, conversar com esse professor, definir um programa de treinamento e aos poucos ir tirando essa promessa de ano novo, que a gente faz a promessa de ano novo, né? Esse ano eu vou começar a correr, esse ano eu vou emagrecer, né? Então começar a tirar isso do papel e que você crie uma motivação em cima disso. Então se a sua motivação é melhorar a sua parte estética, se a sua motivação é procurar um novo desafio, comece com essa motivação e dessa motivação faça disso um hábito. Porque quando você torna um exercício físico, uma corrida como hábito, as chances de você não precisar ter remédio para diabetes, remédio para hipertensão, ficar num hospital por qualquer problema de saúde são muito grandes. Existe até uma pesquisa onde fizeram que a cada R$1 que você investe numa atividade física, você está, na verdade, economizando R$6 em remédios ou em internações. Então, acho que vale muito a pena, independentemente da fase, da idade, do peso que você esteja, você começar a procurar uma orientação para você iniciar o seu programa de treinamento de corrida e com certeza você vai conseguir atingir os seus resultados. Você sabe, né, Ricardo, que assim, né, eu entrei nessa luta contra a obesidade, o sedentarismo, né, o sobrepeso, né, e assim, estou divulgando no meu Facebook, na minha página Equilíbrio Emocional, assim, as fotos, eu treinando, assim, até para dizer para as mulheres da minha idade, que já passaram por gestações, Perfeito. que tem os filhos, sai do trabalho, né, assim, arrumar um tempinho, então assim, eu vou lá para academia para Italy, deixo minha filha no Kids Room, ela fez várias amizades, vou treinar com meu filho, então assim, se programar para ter aquele horarinho
para ter um horário de esporte. Perfeito. O quanto é importante, né? E uma academia, acho que assim, né, que ofereça, não só porque a Italy me patrocina, eu faço lá academia há mais de 20 anos, quando ela é semana, mas assim, que tenha, eu acho assim, que ofereça para mulher que tem filhos, que trabalha, ou, né, assim, ofereça um espaço assim, onde você pode deixar a sua criança, né, você pode ir com o teu filho, se não tem filho, você pode ir sozinha, então assim, que acople, né, tudo que você precisa mesmo, para não deixar de fazer exercício. E às vezes as pessoas elas pensam, né? Às vezes criou-se uma ideia que às vezes ela precisa ter pelo menos 1 hora ou de 1 a 2 horas para fazer um exercício físico. E às vezes a pessoa ela tem 20 minutos, 30 minutos. E é importante que a pessoa saiba que é possível, às vezes, você desenvolver um programa de treinamento de 30 minutos. Né? Tudo depende do objetivo dela, do perfil fisiológico dela, mas às vezes você consegue fazer um treinamento de 30 a 40 minutos que vai encaixar na rotina daquela pessoa e ela vai conseguir iniciar um programa de treinamento. Às vezes ela não precisa ficar 1, 2 horas dentro de uma academia. Então, às vezes, treinos mais reduzidos, com mais frequência, vão te dar o mesmo resultado que uma pessoa que fica mais tempo numa academia. Então, é tudo uma questão realmente de você sentar, conversar, buscar esse tipo de orientação. Com certeza você vai encontrar alguma coisa que vai encaixar dentro da sua rotina de trabalho, de família e de casa, né, para você conseguir estabelecer um programa de atividade física. E assim, né, queria te agradecer por você ter vindo aqui, deixado os alunos da academia e assim, já te convoco a vir daqui um mês aqui para falar sobre emagrecimento, Poxa, que é que assim, que todo mundo, né, minhas amigas buscam, emagrecimento, enrijecimento, né, para as mulheres de meia idade, o que se pode ser feito. Então já vai pensando, Ricardo. Vamos sim, e te garanto que tem muitos dados bacanas, muitas situações importantes e alguns paradigmas para a gente estar quebrando, tá? E eu quero agradecer também você ao espaço, de a gente estar podendo falar um pouquinho mais sobre o treinamento de corrida, de repente de mostrar um pouquinho mais para algumas pessoas alguns outros caminhos, ampliar um pouquinho mais a visão das pessoas sobre isso. Eu acho que isso é extremamente importante. Quando a pessoa ela tem informação, ela começa a mudar o seu nível de consciência. Então, assim, né, o nosso programa fica por aqui. Né? Vocês não deixam de se inscrever no Equilíbrio Emocional ou no site da SCS TV para participar dos próximos programas, para tirar dúvidas, né, com o professor Ricardo. E a gente se vê na próxima semana. Tchau!